E aí, segundão? Firmeza? Tudo firmeza com vocês? Vamos corrigir umas questões da apostila, que eu prometi para vocês que ia corrigir. Tá, nas aulas do Centro de Mídias foi pedido para fazer, então nós vamos corrigir agora, tá? Parte delas é oral, eu vou explicando só para vocês conferirem aí, porque vocês fizeram pesquisa, tá? E a pesquisa tá correta, porque a resposta da apostila tá tudo na internet, só que já serve como uma revisão para os forms que eu vou passar depois para vocês, tá? Já vou me focar aqui. Então, olha lá, tema 5, máquinas térmicas, tá? Página 35 da apostila 2, do volume 2, tá? Que é a parte de física. Bom, não vou ficar lendo essas partes aqui, nós já lemos, então... máquina térmica, tá? Então não era possível a gente conservar alimento por muito tempo, pois não existia geladeira. A geladeira é uma máquina térmica, porque ela trabalha trocando calor. Quando queriam aquecer um alimento, precisava tirar fogo na madeira, aqueles fogão a lenha antigo, né? Precisava dar um trabalho danado para acender, pois não existia micro-ondas e nem fogão a gás. Fogão a gás é fácil de acender hoje. Para viajar era necessário andar longas distâncias a pé ou a cavalo, aquelas carruagens que ficavam trepitando, pois não tinham veículos automotores. O motor de um carro é uma máquina térmica, porque ele produz energia mecânica através do aquecimento, da explosão do combustível. Como percebemos, houve ao longo do tempo uma evolução quanto à manipulação do fogo, do calor para diversos fins, né? Nesse tema, vamos estudar o que são as máquinas térmicas, como surgiram, como evoluíram e como auxiliam nossa vida hoje. Vocês já viram nas aulas lá, a atividade 1. Vamos lá, ó. Então tem para fazer pesquisa. O que foi a primeira Revolução Industrial? Qual foi seu conceito histórico-social? Bom, galera, a primeira Revolução Industrial, ela surgiu, foi no meio do século XVIII para o século XIX, que foi quando o James Watt conseguiu aperfeiçoar a máquina a vapor. James Watt não inventou a máquina a vapor, ele aperfeiçoou. Tem várias pessoas que já vinham fazendo máquinas a vapor antes, mas elas não tinham rendimento suficiente, elas paravam, elas explodiam, elas davam trabalho. Então James Watt conseguiu aperfeiçoar. Por isso que James Watt é chamado o pai da máquina a vapor. Tá? Quem que é o pai da máquina, o patrono da máquina a vapor? O pai da máquina a vapor foi James Watt. Mas foi ele que inventou? Não, ele aperfeiçoou. Tá? Ele fez um aperfeiçoamento lá que a máquina trabalhava sempre quente. As máquinas anteriores tinham que resfriar o cilindro, o pistão, onde empurrava o vapor, onde que o vapor empurrava, e perdia eficiência. Com o James Watt eles aperfeiçoaram, então não precisava mais esfriar. Continuava quente o pistão o tempo todo, então estava sempre com rendimento bom. Só que as máquinas a vapor, vou só dar um exemplo, tinha um rendimento de 3 a 4% do calor que gerava que era a combustão externa, né, que eu passei para vocês como funciona o motor de carro, a combustão externa. Então perdia muito calor. Então 3 a 4% do calor só virava movimento. Os outros 95%, 96% ia para o espaço, se perdia. Dos carros nossos hoje, que é combustão interna, que a gasolina queima o combustível, o álcool, o gás, o diesel, sei lá, queima dentro do cilindro já, né, que antes era lenha que queimava lá fora na caldeira. Agora queima dentro do cilindro, então combustão interna, já queima direto ali. Nós temos um aproveitamento, galera, de 25 a 30% só do calor gerado vira movimento. O resto é perdido no radiador. Tá? O resto é desperdiçado. Olha só. Então, rendimento. A ideia é aperfeiçoar esses motores ou abandonar o motor a combustão, porque polui demais. Então, a partir do século XVIII, do meados do século XVIII, contexto histórico-social, foi quando o James Watt inventou a máquina a vapor. Tá? Porque aí substituiu a mão de obra, contexto histórico-social. A mão de obra era ou a cavalo, tipo para fazer as fábricas funcionarem, tinha o cavalo girando um pau atravessado assim, com 2 cavalos girando para fazer funcionar alguma coisa, ou a força braçal, tá? Era a força do braço do ser humano mesmo. Aí substituiu pelo motor a vapor. O que aconteceu? Você aumentou
a eficiência, né? Aumentou a produção, mas você teve um bocado de desemprego, porque você trocou a mão de obra humana por uma mão de obra de uma máquina. Aí precisava de menos seres humanos. Vocês viram isso, estão vendo isso com a digitalização das coisas, tudo. Né? Mas aí eu acrescento, a pessoa tem que se aperfeiçoar, não pode ficar parada no tempo. Tá? Mas estamos falando de século XVIII, né? Então houve um grande desemprego, teve um problema sério lá, porque a máquina a vapor substituía muitas pessoas. 2. Qual foi a grande dificuldade técnica da época? Bom, galera, o James Watt inventou um motor a vapor. Aí outra pessoa, né, ele fazia e vendia, mas cada motor ele fazia de um jeito, ou quem fazia outro motor fazia de outro jeito, e as indústrias, cada uma fazia um objeto do jeito dela, não tinha padrão, tá? Não tinha normas técnicas, não tinha padrão. Então era uma grande bagunça. Tá? Tinha um monte de problema, tipo peça não encaixava em outra coisa porque foi outra fábrica que fez e não encaixava. Hoje não, nós temos um padrão. Vai fazer tal peça? Tá aqui, ó. Você tem que seguir esse padrão aqui, tá? Certo? Então era a falta de padronização técnica. Pergunta 3. Quais eram os tipos de máquinas térmicas mais utilizados na Revolução Industrial? Máquina a vapor. Era máquina a vapor. Era ela, tá? Fogo, lenha. Botar fogo na caldeira e queimar. Então eram as máquinas a vapor, tá? Que até a locomotiva, né, Maria Fumaça, é uma máquina a vapor. É a mesma coisa, cara, galera. Só que na indústria ficava parado lá, ao invés de girar a roda para mover, girava a roda para mover a indústria. Na locomotiva, a roda girava para fazer o trem andar. Então o trem também foi uma revolução gigantesca, que as pessoas passavam a se locomover a grandes distâncias, porque a cavalo era, tipo, demorava muito. E o trem não, a locomotiva a vapor era muito mais rápida. Era bem mais rápida e uma viagem mais confortável em relação ao cavalo. 4. Algumas dessas máquinas ainda são utilizadas? Elas foram aperfeiçoadas? Sim. Um exemplo é essa daqui, ó, a turbina a vapor. Para gerar energia elétrica, a gente usa turbina a vapor. Usa-se o óleo diesel, usa-se gás natural para aquecer a caldeira. Aqui, ó. Então, a gente usa a energia, é motor de combustão externa, esse aqui, tá? Mas a gente usa muito porque ele é muito eficiente. Então, põe fogo aqui na caldeira, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, aumenta muito a pressão, tromba nas pás da turbina, faz a turbina girar e produz energia elétrica. As termoelétricas é assim que funciona, tá? As termonucleares também. Só que no lugar aqui de colocar fogo, a gente põe um elemento radioativo que libera calor, que é o urânio, e esse calor aquece a água e faz ferver e faz girar a turbina a vapor. É assim que é gerada também a energia nuclear. A gente pensa que é uma coisa mais sofisticada, né? É sofisticado, mas com a turbina a vapor ainda. As usinas de álcool da nossa região, para moagem da cana, eles pegam a cana, o bagaço da cana, queimam, fazem o vapor e põe na turbina. A turbina gira, gera energia para a usina e também faz mover os moedores de cana. Tá? A moagem da cana toda é feita com vapor, a turbina. Tá? Então, essa foi super aperfeiçoada nos dias de hoje. Quais máquinas térmicas, pergunta assim, quais máquinas térmicas você possui em casa? Quer contar? Geladeira, fogão, micro-ondas não, tá? Micro-ondas não. É outra coisa. Chuveiro, aquece a água, ferro de passar roupa, chapinha, babyliss. Tudo isso são as máquinas térmicas que a gente tem em casa hoje. Ah, mas o chuveiro aquece por eletricidade. Ué, mas não trabalha com calor? Não gera calor? Então, o ar-condicionado, ele gera calor do lado de fora. Ele esfria por dentro e gela por fora, igual a geladeira. Ele tira o calor de dentro e joga para fora. Então, toda máquina que trabalha com troca de calor é uma máquina térmica. Bom, atividade 2 da turbina. Ó. A turbina a vapor é uma máquina térmica que utiliza o vapor de água para mover as suas hélices. Eu já acabei explicando para vocês agora há pouco. Produzindo a rotação do eixo aqui. Essa rotação, que nas usinas termoelétricas vai acionar o gerador elétrico
Essa é constituída de uma caldeira, de um conjunto de hélice, aqui ó, a caldeira está aqui, conjunto de hélice aqui, só que esse desenho ficou meio, né, ela está de lado, a gente não vê. Aqui é a turbina, e um condensador e uma bomba. Vejamos o seu funcionamento. Também está no GREF, ó, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Então, a água vira vapor, sai com pressão aqui, tromba na hélice, faz girar. Aí aqui, olha só, na hidrelétrica, a força da água que gira a turbina. É o mesmo princípio da hidrelétrica. Só que aqui quem faz girar a turbina é o vapor. Aí esse vapor, galera, para não ser solto para o espaço, jogar para o ambiente, que a caldeira ia ficar secando, né? E você ia ter que pôr água fria aqui dentro de novo. Pôr água fria aqui dentro, você perde muita potência, porque até essa água se esfriar, até essa água fria esquentar, até essa energia térmica aqui conseguir aquecer essa água, você ia perder muito. Então a água vira vapor a 100 graus Celsius, né? Aí esse vapor faz girar a turbina e passa por um condensador. Esse condensador, ele faz simplesmente a água deixar de ser vapor e voltar a ser líquido. Porque se ele esfriar demais, tá, o que é o condensador? Tá bom. O cano d'água, o cano do vapor passa por dentro e em volta passa água fria. Normalmente eles pegam água de rios e lagos, tá? Água do mar. Passa aqui e em volta e resfria o cano. Então, o cano resfriando, o vapor encontra um local mais frio e condensa. Quer dizer, volta a ser líquido. Tá? Mas volta a ser líquido a 95, 98 graus. Para não esfriar muito. Aí tem uma bomba aqui, uma bomba de água. Ela reinjeta essa água quente de volta, mas não está mais em vapor, tá? Dentro da caldeira. Porque a caldeira está a alta pressão, então essa bomba também gera uma alta pressão e injeta essa água aqui de volta. Então, essa água não é desperdiçada, essa água não evapora, porque ela é reutilizada. Tá? A água que vai embora é essa água do condensador. A água que sai aqui, entra no condensador é água fria, fria que eu digo a temperatura ambiente, e ela volta para o rio. Aí tem impactos ambientais, por quê? Porque a água volta mais quente para o rio, porque ela absorveu o calor daqui, né? Aí pode matar peixe, matar planta, aí vai uma questão ambiental grande, tá bom? Mas a termoelétrica que a gente usa quando tem pouca água nos reservatórios da usina hidrelétrica, a gente usa essas termoelétricas, tá bom? Então vamos lá. No ciclo completo, a turbina a vapor, a energia que provém da queima do combustível, do carvão ou do gás natural, seja o combustível, é utilizada para variar a energia interna da substância de operação, água e vapor, e para realizar trabalho fazendo girar o eixo da turbina. A água que circula externamente no condensador também se aquece. Isso aqui eu já expliquei, tá? Após ler sobre as transformações ocorridas de cada etapa, construa com seu professor o diagrama da pressão versus o volume. Ó. Pressão versus o volume, que representa o ciclo de funcionamento da turbina. Bom, vamos fazer esse gráfico da turbina, da pressão versus volume. Eu vou usar aqui a leitura. Eita, cadê? E vou usar minha lousinha aqui, tá? Então nós vamos fazer um gráfico da pressão pelo volume, tá? Então nós vamos ficar trocando entre os dois. Vamos lá, pressão versus o volume. Então, tudo começa na caldeira. Mas eu vou pegar um negocinho para vocês aqui, para mostrar, para ficar mais fácil para compreender. Vocês vão fazer esse gráfico, eu estou fazendo na lousinha, vocês vão fazer no quadriculado que vocês têm na apostila aí, ou pode fazer no caderno também, tá? Mas o importante é marcar isso aqui, ó. Vamos lá. Opa, minha cara tá tampando aqui. Aí, beleza. Então, etapas do ciclo d'água no interior da turbina, da caldeira, tá? Então, vamos lá, primeira parte, ó. A caldeira. A água se vaporiza a pressão constante, aumentando seu volume. Então, a água está virando vapor, então ela aumenta o volume. Aumentando o volume, então, olha lá, aumentando o volume, a pressão já está sempre a mesma, tá? Porque conforme ela aumenta o volume, ela aumenta a pressão, e está sempre a mesma pressão, porque está fervendo ali, tá? O fogo aqui, ó,
Está fervendo a água aqui dentro. Então, está constantemente se transformando em vapor. Então, está a pressão constante. A pressão não muda. Então, se a pressão não muda, mas quando aqui, vamos começar aqui. Quando o líquido vira vapor, o volume aumenta. Aumenta o volume. Então, eu tenho uma expansão. Então, o volume aumenta, mas a pressão continua sempre a mesma. Ó. A pressão aqui, a pressão não muda, a pressão é sempre a mesma. Então, aumenta o volume, é uma pressão constante, isso dentro da caldeira. Vamos ler lá, ó. Dentro da caldeira. E é uma transformação isobárica. Por que isobárica? Porque não houve mudança na pressão. Iso quer dizer constante ou igual. Baros vem do grego, do latim, que quer dizer pressão. Bárica, baros, pressão. Então, é uma transformação isobárica, tá? Vocês não estão vendo porque é uma transformação isobárica. Escrevam, anotem aí. Agora vamos para a segunda parte. 2. A turbina. Então, quando o vapor vem, tromba na turbina e faz a hélice girar. Aqui. Olha só, o vapor se expande realizando trabalho. Tá, já foi expandido aqui. Como as hélices da turbina e o vapor estão à mesma temperatura, que já está funcionando, tá? Não é no princípio, não funciona no ciclo do funcionamento. E a transformação ocorre muito rapidamente, não há trocas de calor. Quer dizer, não troca calor. A temperatura é a mesma. Então, quando a temperatura está a mesma, a gente chama de expansão adiabática. Adiabática. Olha só, você tem um pequeno aumento do volume, mas o que acontece com a pressão? Diminui. Então, diminui a pressão e aumenta um pouco o volume. Tá? Ela faz uma curvinha para baixo assim, ó. Ela faz uma curvinha... Opa, preta não. Ela faz uma curvinha para baixo assim, ó. Tá? Aqui é uma transformação... Não é do diabo, não. É adiabática, tá? Adiabática. O Giba postou lá esses gráficos na aula, tá? Ele postou o gráfico parte por parte. Que eu estou juntando para usar na turbina. Lá no condensador, o vapor volta a ser líquido, tá? Volta a ser líquido. Veja, quando ele volta, como está dentro do sistema, a pressão dele não muda. A pressão é a mesma. Mas quando o vapor vira líquido, ele diminui de volume. Então o volume diminui. Então olha só, olha aqui no condensador, ó. Então o vapor passa para o estado líquido, condensa, trocando o calor com o meio. Ele troca, porque a água entra aqui é a água da torneira. Aqui é uma torneira, tá? Aqui é uma torneira, a água entra, água fria, resfria o tubo, o vapor que entra aqui dentro tromba com as paredes, vira gotícula, volta a ser líquido de novo, né? Deixa de ser vapor, volta a ser líquido. E essa água aqui absorve, a água de fora, absorve o calor um pouco do calor dessa água. Aí sai essa água um pouco mais quente. Então o pessoal às vezes usa água de rio, água de mar, e sempre aquele trecho que está essa parte do condensador, ele se aquece. Pode provocar efeito ambiental, provoca. Que aquece a água, pode matar peixe, que tira a oxigenação da água, né? Então há sempre um impacto ambiental nessa parada aí. Sempre existe. Mas olha o que acontece. Então, é uma transformação que não... A gente gagueja porque são muitos nomes, né? Então, diminui o volume, tá? Então, o volume diminui. Mas eu não liguei a luzinha, vocês não vão ver. Diminui o volume, tá? Então, há uma diminuição, uma setinha para indicar a direção. Ó. Então, uma diminuição do volume, mas só que a pressão não mudou. A pressão é a mesma. A pressão vem caindo, ó. Bem aqui na hora que passa pela turbina, há uma queda de pressão e tal, né?
Então você perde pressão. Então uma transformação adiabática, perde pressão e ganha um pouco de volume. Porque perde pressão, o líquido expande, o vapor expande um pouco mesmo. Tá aqui. Aí, quando chega no condensador que esfria, perde calor, né? O calor sai para o ambiente, volta a ser líquido, ele diminui de volume, porque o líquido e o gás ocupam espaços bem diferentes, né? O líquido ocupa bem mais espaço, o gás ocupa bem mais espaço que o líquido, tá? Só detalhe, aqui no condensador, eles não abaixam a temperatura da água até 20, 30 graus Celsius, não, tá? É só o suficiente para a água voltar a ser líquida. Então, a 95 graus Celsius, 97, sei lá, abaixo de 100 graus. É só para voltar a ser líquido. Por quê? Se esfriar muito, essa água vai ser reinjetada na caldeira pela bomba, ó. Aqui. A bomba reinjeta a água na caldeira. Se reinjetar essa água fria, muito fria, vai ter que gastar muito mais energia aqui, muito mais combustível para aquecer essa água de novo. Então você tem uma perca no sistema, o sistema fica frágil, demora para reiniciar. Você injetando essa água a 90 graus para cima, 95 graus Celsius, é só para ela voltar a ser líquida de novo, você economiza energia, você ganha energia, tá? Então é importante saber esse processinho aí. Ter essa ideia para não desperdiçar energia. Então olha aqui, então a bomba, tá? Então a água só vira líquida, só, ela não fica fria não. A bomba, ao comprimir a água, porque a água, comprimir a água aumenta a pressão até que esta se iguale à pressão interior da caldeira. Quer dizer, vai pegar essa água, injetar na caldeira. Então ela tem que fazer essa pressão aí e subir até igual da caldeira, que a caldeira está com uma pressão violenta. Mas olha, a água é incompressível, ó. A água você não consegue comprimir a água. Igual você pega uma seringa, tampa a ponta e aperta, você faz o gás, né? Ele comprime e volta. O líquido não comprime. Então ele aperta a água para frente e empurra ela dentro da caldeira. Então, a hora que a bomba joga água dentro da caldeira, a pressão, ó, tá, é um processo isotérmico, tudo bem. Não, desculpa. Isométrico. O que é isométrico ou isovolumétrico? Tá? Esses dois nomes são a mesma coisa. O que acontece? A pressão dentro da bomba é altíssima e reinjeta a água no início, lá na pressão alta, lá em cima. Então, o que acontece com o volume da água? Não muda, ó, o volume é o mesmo, ó, mas a pressão subiu. A pressão subiu e o volume continua o mesmo. Beleza? Começa o ciclo novamente. Então, aqui, ó, A é onde começa, B, C e D. Então, de A para B, lá na caldeira, a água evapora. Entrou água, ela evapora, né? Passa do estado líquido para o gasoso, aumenta o volume, expande, aumenta o volume. Tromba na hélice. Tromba na hélice, ela vai perder um pouco de pressão, mas a hélice está quente, não há troca de calor. Quando não há troca de calor, a gente chama de adiabática, tá? Quando não troca calor, a gente chama de adiabática. Então ele perde pressão e ganha um pouquinho de volume, adiabática. Tá? Pode ser o contrário também, ele pode ganhar um pouco de pressão e perder volume, porque quando aumenta a pressão, diminui o volume, diminui a pressão, aumenta o volume. Aí, lá no condensador, volta a ser líquido. A pressão é a mesma que saiu lá da hélice, da turbina. A pressão é a mesma. Então, mantém a pressão, mas diminuiu o volume. A hora que chega na bomba, a bomba pega e reinjeta novamente a água. Então, você tem aqui o ciclo... Ah, perdão, não coloquei aqui os nomes. Aqui. Vou virar de ladinho aqui. Então, aqui. O que não mudou de C para D? A gente sempre olha no nome daquilo que não muda. O que não mudou? A pressão. Então, é isobárica. Isobárica, tá? Aqui não mudou a temperatura, então é adiabática. Tá? Não houve troca de calor com o meio. Então é adiabática. Aqui houve troca de calor, porque o condensador levou o calor embora. Então houve troca de calor. Então diminuiu o volume, mas manteve a pressão isobárica. Aqui
A pressão é que subiu, o volume que se manteve o mesmo. Quando o volume se mantém o mesmo, a gente chama de isométrico, ou isométrica, ou isovolumétrica, tá? Isométrica ou isovolumétrica é a mesma coisa, tá? É o mesmo nome. É o mesmo que falar Enio e careca. São sinônimos, é a mesma coisa, certo? Atividade 3, olha lá. Os motores são formados por um bloco de ferro. Ah, pessoal, do motor eu já expliquei para vocês aquele vídeo, hein? Eu acho que essa eu vou poder pular, vamos lá, vamos só ler ela. Por um bloco de ferro ou alumínio fundido, que contém câmaras de combustão, onde estão os cilindros, nos quais se movem pistões. Cada pistão está articulado ao virabrequim através de uma biela que eu passei para vocês. Beleza? A biela é uma peça que transforma o movimento de vai e vem dos pistões em rotação do virabrequim, que é igual ao pedal da bicicleta. O virabrequim, ao girar, faz com que o movimento chegue até as rodas através do sistema de transmissão do carro, que é o câmbio e a homocinética, o cardan e etc. Vejamos as etapas de funcionamento de um motor de 4 tempos nas páginas 78 e 79 do texto do Greff, que é dessa apostila aqui. Pessoal, eu já pus o vídeo, tá? Voltem lá e assistam o vídeo, quem ficou com dúvida nessa questão. Olha o vídeo lá, funcionamento de um motor térmico, tá? Do motor de um carro. Então vamos responder a pergunta lá. Pergunta 1 da página... Atividade 3, tá? Compare o ciclo de movimento da turbina a vapor e o motor de um carro de 4 tempos. Explique quais são as diferenças. A diferença é que na turbina a pressão é sempre a mesma, né? Você tem os pontos em que a pressão diminui. No motor de um carro, olha aí, também você tem uma variação de pressão, aumento de volume, que é na hora que o volume aumenta que é realizado o trabalho, tá? É a hora que o volume aumenta. Olha, então peraí, então isso é igual nos dois, certo? Qual que é a diferença? Na turbina, onde que acontece a queima? Onde que acontece a energia térmica? Fora da caldeira, fora da turbina. Então é um motor de combustão externa. Combustão externa. No carro, a queima acontece dentro da câmara, lá dentro do pistão, como eu mostrei para vocês. Então é um motor de combustão interna. Tá? A variação de pressão acontece, então a hora que queima o combustível, ele aumenta o volume, que é no terceiro tempo. Admissão, compressão, explosão e escape. É na hora da explosão que o motor realiza trabalho. Na hora que expande aquele gás quente, ele expande e empurra o pistão para baixo. Na turbina também. É a hora que expande o vapor, né, que a água vira vapor e expande, e cria pressão para girar a turbina. Tá? Mas a diferença está onde é queimado o combustível. No caso do carro, repito, o combustível é queimado dentro do pistão e na turbina é queimada fora. Perde muito mais energia. Tá? 2. Os motores de 4 tempos só realizam trabalho no terceiro tempo, que é admissão, compressão, explosão e escape. Ou queima e escape, é na hora da queima, da combustão. Como um motor obtém um impulso para começar a funcionar? Tá, o carro está parado ali na garagem, como é que eu faço para dar partida? Se tem que explodir primeiro. Como é que eu faço o pistão comprimir para soltar a faísca para começar a explodir? Antigamente era na manivela, na mão. Hoje a gente tem um motor de arranque, motor de partida. Você gira a chave, é um motor elétrico ligado à bateria que faz o motor girar até ele realizar o ciclo, admissão, compressão e explosão. A hora que deu a primeira explosão, que o primeiro pistão explode, pronto, o motor pegou. Aí não precisa mais do motor elétrico, é quando você solta a chave e para de girar o motor elétrico. É só para dar um pequeno giro no motor para ele começar a explodir e ter a força dele própria. 3. Quando queremos aumentar a velocidade do carro, pisamos no acelerador. Como o pedal do acelerador interfere no ciclo do motor? Explique.
Quando você pisa no acelerador, o que, que acontece? O que, que acontece dentro do motor? Isso, muito bem. Injeta mais combustível. Injetando mais combustível, aumenta a quantidade de combustível que tem lá dentro, aumenta a massa que vai explodir. Então, aumentando a massa que vai explodir, aumenta o volume. Aumentando o volume, você aumenta a pressão com que vai empurrar, aumenta a força com que vai empurrar o cilindro para baixo. Então, aumenta a força do motor, porque aumenta a quantidade de combustível. Beleza? Pergunta 4. Como funciona o motor de 2 tempos? Quais são as partes principais desse motor? Como são os ciclos que ele executa? Quais são as diferenças desse motor para o motor de 4 tempos? Cite exemplos de utilização de motores de 2 tempos. Bom, galera, o motor de 2 tempos é o mesmo motor, parecido com o motor de 4 tempos. Tem o pistão, tudo certinho. Só que o motor de 4 tempos, ele faz o pistão, aqui está o cilindro, tá? E aqui está o pistão. Ele desce, suga a mistura de combustível e ar. Admissão. A válvula fecha, ele comprime. Compressão. A vela solta a faísca. Explosão. Empurra o motor para baixo. A válvula se abre, o pistão empurra os gases para fora. Escape. No motor de 2 tempos, ele só tem 2 tempos. Primeiro, é admissão e compressão. A hora que o pistão sobe, ele puxa o combustível e já comprime. Então, é 2 tempos em 1 no motor de 2 tempos. E, a hora que explode, o pistão já desce e, então, é explosão e escape. A hora que o pistão que explode, que o pistão já desce, os gases já saem para fora. Ele não tem válvula. O motor de 2 tempos não tem válvula, tá? Ele não tem as válvulas, o comando de válvula em cima. Mas tem um problema, que é assim. No motor de 2 tempos, você tem que pôr óleo. O óleo, para lubrificar o motor, tem que ir junto com o combustível, junto com a gasolina. Senão o motor desgasta. No carro de 4 tempos, não. O óleo fica embaixo. No cárter, o óleo vem por baixo do pistão. Ele não queima junto com o combustível. Se tiver queimando, porque teu carro está fundindo, que já estava subindo o óleo pela lateral do pistão, já está tudo bambo lá dentro. Então o óleo sobe e queima junto. Aí já o carro está fumando, está fundindo. Então o motor de 2 tempos, você tem que pôr o óleo junto com o combustível. Você não troca o óleo dele. Tá? Você não troca. Aonde que se usa? Moto 2 tempos, não sei se tem ainda moto 2 tempos. As últimas foi em Yamaha, não sei se ainda tem. Mas o motor de barco, a maioria 2 tempos. Roçadeira, aquelas roçadeiras que o pessoal usa aqueles motorzinhos pequenininhos, tem que ser motor 2 tempos, porque é para ser mais simples, tá? Motor de roçadeira, motorzinho pequenininho, que o homem carrega nas costas assim e tal, são motores 2 tempos, tá? Então você tem que misturar o combustível, junto com o combustível, misturar o óleo que lubrifica o motor. Por isso que faz aquela fumaceira lascada, que queima o óleo junto. Tá bom? São motores mais simples, tá? Bem mais simples, motores 2 tempos. Bom, deixa eu ver quanto tempo nós já estamos aqui. Eu vou parar por aqui. A gente continua na próxima aula, certo? Próxima aula eu acabo de gravar o restante da correção. Até mais, galera.